Olá, amigos, sejam todos bem-vindos e que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, e que você sinta a presença de Deus como Davi sentiu, a ponto de dizer que a vara e o cajado do Senhor era o consolo da sua vida. Ele que na sua fidelidade a Deus, ele fez a declaração que nós precisamos fazer o tempo todo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É muito interessante nós pararmos e analisar que ele não estava vendo Deus quando ele fez essa afirmativa no Salmo 23, mas ele via a vara, ele via o cajado de Deus, e a presença da vara, do cajado de Deus, consolando a vida dele, era a confirmação de que Deus estava presente, era a confirmação do que ele precisava para prosseguir na sua jornada de fé, para prosseguir confiante em Deus. A presença da vara e do cajado mostrava para ele que tinha alguém cuidando dele. Este alguém é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que possui os céus e a terra e todos aqueles que neles habitam. A Deus toda a glória. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para fortalecer a nossa fé, para que nós prossigamos na direção certa. E a minha oração é que Deus, o bondoso Pai das luzes, abençoe a sua vida, realizando o projeto dele, o projeto que ele elaborou, que ele escreveu a seu respeito. Eu tenho certeza que, como eu, você tem muitos planos, projetos e deseja realizar todos eles, mas os meus planos e os seus, eles podem até frustrarem. Os meus projetos e os seus podem frustrarem, porque às vezes eles não são os melhores para nós, mas o plano e o projeto de Deus, esses não podem frustrarem, porque estes sim são o melhor de Deus para a nossa vida. Então eu oro a Deus para que os planos e os projetos de Deus para você se cumpram e que você se sinta sempre bem, alegre, sempre alegre. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós devemos estar sempre alegre, porque o fruto do Espírito é alegria, paz e muitos outros sentimentos e demonstração de que Ele está conosco. Então, se nós formos pessoas alegres e que estejamos em paz, nós vamos estar demonstrando que de fato o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, habita em nós. E você pode, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E em qualquer situação, nós podemos sim conservar a alegria em nossos corações. A alegria do Espírito Santo, que nos remete para o futuro e nos fazem sempre olharmos para frente. Olhar sempre para frente. Nós devemos estar sempre olhando para frente, para que nós façamos aquilo que Deus espera de nós. A Deus toda a glória. E hoje eu quero compartilhar com você o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso de número 22, nós lemos assim: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele,
despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Quem é este? A pergunta que eles fizeram entre si: quem é este? Depois de passarem por uns momentos angustiantes, com o vento forte que soprava sobre o barco, a ponto de deixá-los amedrontados ou até mesmo apavorados, pensando que seria o fim, que o barco afundaria e eles morreriam afogados, e entraram em desespero. E o que fizeram? Lembraram que o Senhor Jesus Cristo estava dormindo e foram para acordá-lo. E acordaram o Senhor, que veio, repreendeu o vento e houve calmaria naquele lugar. Mas o que chama a minha atenção, e acredito que chama a sua também, é o fato dos discípulos estar andando com ele e ver as obras que ele fazia, que eram obras dignas do Filho de Deus, que, como estava prometido, do Salvador do mundo, que viria para salvar o perdido e para dar a redenção a Israel e para ser luz para o mundo. E lá estava ele, Jesus, e os seus discípulos com ele. E quando eles veem aquela ação maravilhosa do Filho de Deus, repreendendo, olha como você, quando você está passando por um momento difícil, quando eu estou passando por um momento difícil, nós costumamos olhar só para o problema que está diante de nós. E eles também, olhando para o problema que estava diante deles, eles ficaram apavorados. E enquanto navegavam, ele adormeceu. É o texto de Lucas capítulo 8, verso 23. E sobreveio tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. E correndo eles perigo de afundar. Eles entendiam muito bem. Eles eram pescadores, todos eles entendiam de mar. Não que todos que estavam com ele fossem pescadores, mas devido à região que eles moravam, região litorânea, eles entendiam de mar, eles entendiam de tempestade. Eles provavelmente ouviam falar que quando o vento descia dos montes e chegava até o lago, corria risco de os barcos que lá estavam, corria o risco deles afundarem, e provavelmente muitas tragédias já teriam acontecido ali que os deixaram assustados. E o que eles fizeram? Lembraram que Jesus Cristo estava dormindo no barco, e eles foram chamá-lo, e ele veio, e ele fez o que? Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou, e veio a bonança. Então disse: onde está a vossa fé? Por quê? Porque eles poderiam muito bem ter exercitado a fé naquele momento difícil, no momento em que a tempestade estava colocando as vidas deles em risco. Eles poderiam ter exercitado a fé, porque eles já haviam aprendido que a vida deles seria uma vida de exercício da fé, que eles teriam aflições pela frente, e no meio das aflições eles deveriam aprender a usar a ferramenta da fé.
um instrumento da fé. Eles estavam também revestidos com capacidade dada pelo Senhor Jesus Cristo para poder usarem a fé. Mas ao invés de usarem a fé, eles ficaram desesperados e foram despertar o Senhor Jesus, que repreende o vento e também repreende-os por causa da falta de autoridade no uso da fé. Porque eles podiam ter usado a autoridade que o Senhor tinha dado a eles e repreendido o mal. E acreditando que tudo iria acontecer do jeito que o Senhor havia planejado. Porque quando Jesus Cristo nos dá autoridade, Ele nos dá autoridade exatamente para nós vencermos o mal. E o que Ele planejou é que repreendendo o mal, eu repreendendo o mal, você repreendendo o mal, de fato o mal seja vencido por nós. De fato, o mal, o diabo seja repreendido, os demônios sejam repreendidos e acabe tudo bem na nossa vida. É isso que Ele espera de nós, que nós usemos a autoridade que Ele nos deu para repreender o mal e também, além disto, Ele espera que nós acreditemos que o que Ele falou que nós podemos fazer, de fato nós podemos fazer. Mas às vezes nós deixamos de olhar para as palavras de vitória que Ele liberou sobre nós e olhamos só para o problema que se agrava. No caso deles, estava agravando o problema, porque a tempestade era forte, eles corriam o risco de afundarem, do barco afundar. Mas é claro que não ia afundar. Dentro daquele barco estava o Filho de Deus, estava o Salvador do mundo, que não veio para morrer afogado, que não veio para morrer naquele lago, que veio para morrer na cruz. E Jesus já havia falado isso para eles, já havia falado da sua missão, já havia falado das grandezas de Deus, já havia dito quem Ele era, já havia dito para os seus discípulos quem Ele era. Eles já conheciam o Senhor, mas ao invés de usar a fé e repreender o mal que ameaçava eles, eles entraram em pânico e a ansiedade falou mais alto, e ao invés de usar a autoridade deles, eles foram acordar o Senhor Jesus. Graças a Deus que Jesus Cristo estava lá em pessoa. E eles foram acordá-lo, e ele veio e repreendeu o mal, repreendeu o vento, repreendeu aquela tempestade. E da mesma maneira que ele repreende o vento e a tempestade, ele repreende os discípulos também. E repreende por quê? Repreende exatamente porque eles não exercitaram a fé. Exatamente por isso, o Senhor Jesus Cristo os repreendeu exatamente pela falta de fé. É claro que Deus não vai repreender uma pessoa por ela ter fé, mas Ele vai repreender uma pessoa por ela não ter a fé necessária para acreditar que o mal será vencido. Quantas vezes isso acontece conosco? A gente se vê diante de uma situação complicada e a gente não consegue pensar em solução para aquele problema e esquecemos de exercitar a nossa fé. Então aqui os discípulos esqueceram de exercitar a fé. Eles ficaram olhando para o problema, amedrontaram-se com o soprar do vento que descia dos montes para o lago e esqueceram de repreender aquele mal. Por quê? Aquilo era algo que acontecia naquele local. Era normal descer os ventos dos montes e vir forte sobre o lago onde eles estavam. Era normal. Mas o que não era normal era eles viver aquela situação como se Jesus Cristo não estivesse ali, ou como se Jesus Cristo não houvesse dado a eles poder e autoridade para vencer o mal. O que é normal é um crente na hora da dificuldade. O que é normal na vida de uma pessoa crente é quando ela está enfrentando uma dificuldade, a primeira coisa que ela faz é orar e clamar a Deus para Deus enviar o socorro.
O que não é normal é no meio da dificuldade a pessoa entrar em desespero e pensar que ela vai morrer por causa daquela situação, antes mesmo de clamar a Deus. Antes mesmo de clamar ao Senhor, a pessoa já entra em desespero pensando que não tem saída, que será o fim para ela, que será a derrota dela, que será o fracasso dela, e muitos estão se matando exatamente por causa disto. Olha a onda crescente de suicídio que está acontecendo no meio do povo evangélico, e o que chama bastante a nossa atenção é que isso está acontecendo com pastores, com pessoas que foram revestidos pelo poder de Deus, que foram capacitados pela autoridade do Senhor, exatamente para contrapor o mal, para resistir ao diabo, para derrotar o inimigo em nome do Senhor Jesus. Mas muitos estão deixando de utilizar o poder que foi entregue a eles, utilizar a força do Senhor que foi colocada sobre eles, e estão se entregando ao desespero. Estão se entregando para a derrota, quando que nós já nascemos no mundo como mais que vencedores. Nós já nascemos como mais que vencedores, porque o Filho de Deus já havia dado a sua vida por nós lá na cruz, e na onisciência de Deus, ele sabia que o nosso coração se abriria para ele, e nós receberíamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e serviríamos a Deus em amor e fé. Deus já sabia disso, porque ele é onisciente, ele já sabia de tudo isto. Agora, o que não pode acontecer comigo e com você e com os fiéis da face da terra, os que servem a Deus, é diante do problema entrar em desespero, não usar a autoridade. O problema está nisto, não usar a autoridade e deixar o inimigo tomar conta da situação. Então, por que Jesus os repreendeu? Não é porque eles tinham fé, pelo contrário, porque eles não tinham fé. E depois deles serem repreendidos por Jesus, olha o que o texto diz para nós. Eles ficaram maravilhados e Jesus pergunta para ele: onde está a vossa fé? Onde estava a fé deles naquela hora? Onde está a minha fé? Onde está a sua fé na hora do perigo? Onde está a sua fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que não se veem, e sem fé é impossível agradar a Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não tem como você e eu nós vencermos o mundo se nós não aprendermos a andar na fé, a acreditar que Jesus Cristo de fato recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Os discípulos ali naquele momento, eles esqueceram que Jesus tinha dado a eles também poder, e eles precisavam utilizar a fé, mas foi mais fácil para eles irem acordar o Senhor Jesus, que estava dormindo no barco, para que ele viesse para repreender a tempestade, para repreender o vento e acalmar aquela tempestade que se fez naquele lago. Então, para eles foi mais fácil ir acordar o Senhor Jesus, quando que eles poderiam ter utilizado a fé e ordenado: acalma-te, vento. E eles poderiam ter feito isto, mas eles não fizeram. Jesus repreende sim o vento, acalma aquela tormenta que se fez naquele lugar, mas repreendeu a eles também. Repreendeu exatamente por falta de fé. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Onde está a vossa certeza, a vossa confiança em Deus? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Onde está a sua fé? No Deus vivo. Onde está a minha fé? Porque às vezes, quando nós nos vemos numa situação complicada, ao invés de nós clamarmos a Deus e repreender o mal, a gente entra em desespero, e infelizmente muitos estão pegando uma arma e dando um tiro na boca ou no ouvido e se matando. Outros estão pendurando lá uma corda em qualquer viga que se acha por aí e está se enforcando. Outros estão fazendo coisas piores do que isto ainda. Mas a pergunta que eu faço para você hoje é: onde está a sua fé? A pergunta que o Espírito Santo faz para mim é: onde está a minha fé? Onde está a nossa fé?
Muitas pessoas falam que não acontecem milagres mais como acontecia no tempo dos apóstolos, como acontecia no tempo da igreja primitiva. E por que não acontecem os milagres como aconteciam no tempo da igreja primitiva, quando os apóstolos, depois desse episódio, depois da morte e ressurreição de Jesus, depois de Jesus subir aos céus, eles fazendo a obra de Deus, eles executavam a obra do Senhor com autoridade, e por intermédio deles, Deus fazia muitos milagres. E hoje é comum nós ouvirmos as pessoas questionarem isto, mas por que não há mais milagres como acontecia no tempo dos apóstolos, no tempo da igreja primitiva? A pergunta é esta que Jesus Cristo faz aqui para os discípulos: onde está a vossa fé? Onde está a nossa fé? Porque é muito mais fácil para nós ir procurar o pronto-socorro, é muito mais fácil para nós usar o telefone, usar o celular e chamar alguém para nos ajudar, do que exercitar a nossa fé. Quando a dor aperta, é muito mais fácil chamar o bombeiro, chamar a ambulância, do que clamar a Deus para Ele vir nos socorrer. Onde está a nossa fé? Onde está a minha fé? Onde está a sua fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a certeza de que Deus vai responder a nossa expectativa, a nossa convicção nele. Porque quem é Ele? Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus que mostrou para nós quem Ele é, e mostrou com grande poder e graça e misericórdia infinita, e consumou esta graça, misericórdia infinita, ao enviar nosso Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, exatamente para tirar da minha vida e da sua vida aquilo que nos separavam de Deus. E o que nos separava de Deus? Os nossos pecados, as nossas transgressões das leis do Senhor, e isto era o que nos impediam de sermos vitoriosos. Mas o Filho de Deus veio, fez o sacrifício, fez a propiciação pelos nossos pecados, entregando a sua vida por nós lá na cruz, morrendo em nosso lugar, para que nós acreditássemos nele, e nele nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados, e temos. Porque a única coisa que nos separam de Deus é os nossos pecados, mas pelo sangue do Senhor Jesus e pela nossa fé demonstrada nele, nós temos o perdão dos nossos pecados, e os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, e Deus não se lembra mais deles, e nós passamos a viver uma nova realidade, nós passamos a viver uma nova vida, uma vida de acordo com o que foi elaborado pelo próprio Deus lá nos céus. E vivendo assim, nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé e não fazer loucura no momento da tentação, ou no momento do levante do maligno, ou no momento da dificuldade no lar, na família, ou no momento em que Satanás quer usar a depressão, quer usar a síndrome do pânico para poder nos levar a cometer loucura. Nestas horas nós precisamos exercitar a nossa fé. Onde está a vossa fé? Eles precisavam ter exercitado a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que nós lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que ter fé. Eu preciso fazer essa pergunta que Jesus fez para os discípulos naquele dia: onde está a minha fé? Onde está a vossa fé? E eles ficaram maravilhados, tão maravilhados que eles disseram assim: eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Quem é este? Este é o Filho de Deus que veio ao mundo para buscar e salvar a nós que estávamos perdidos. Este é aquele que disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Este é aquele que disse para nós: todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e todo que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Este é aquele que diz para nós, diz para mim e para você, que Ele é o bom pastor que deu a sua vida por nós.
Este é aquele que fala para mim e para você: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Este é aquele que diz para nós: lá na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E depois que eu tiver preparado esses lugares, eu volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejais também. Quem é este? Que até o vento lhe obedece. Quem é este? Este é aquele que nos amou e se deu por nós, morrendo na cruz, no meio de 2 ladrões. Este foi o que foi sepultado, mas que no terceiro dia ressuscitou, derrotando a morte, derrotando Satanás, para fortalecer a nossa vida, para nós andarmos no mundo que jaz no maligno, mas andar como vencedores. Quem é este? Quem é este, como eles disseram aqui? Quem é este que até o vento lhe obedece? Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Quem é este? Quem é ele? Este é aquele que disse: eu sou a luz do mundo, mas que depois olhou para aqueles discípulos e disse para eles: vós sois a luz do mundo, colocando-os na mesma condição dele, de ser bênção sobre a face da terra. Este é aquele que diz: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos, os galhos desta videira verdadeira. Quem é este? Este é aquele que chegou lá em Betânia, e o Lázaro já estava morto e sepultado, já entrando em estado de decomposição dentro do túmulo. Ele mandou tirar a pedra e ordenou para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora vivo, para mostrar para nós quem ele é. Quem é este? Este é aquele que falou para nós: eu não deixarei vocês sós, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem é este? Este é aquele que falou: eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Quem é este? Este é o que entrou na casa do pecador que as pessoas rejeitavam, do pecador Zaqueu, e disse para ele que houve salvação na casa de Zaqueu. É aquele que disse lá na casa de Zaqueu que ele havia vindo para buscar e salvar o que estava perdido. Este é aquele de quem Paulo e Silas falou para o carcereiro de Filipos, dizendo: creia nele, creia no Senhor Jesus, e será salvo você e a sua casa. Quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Este é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Este é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Este é o primeiro e o derradeiro. Este é a nossa vida. Quem é ele? Quem é este? Este é aquele que falou para mim e para você e para todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas: venha a mim e eu vos aliviarei. Quem é este? Quem é este? Este é aquele que mandou o homem que tinha uma mão encolhida estender a mão, estender o braço, e o braço encolhido dele voltou a ser normal. Quem é este? Este é aquele que o homem cego, o Bartimeu cego, clamou a ele dizendo: Senhor, que eu torne a ver. Quando ele perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu para ele: Senhor, que eu torne a ver. E ele disse: então veja, este é ele. É o Senhor que, como nós lemos em Hebreus capítulo 13, verso 8, que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Este é o nosso Senhor. Então eu preciso refletir na pessoa do Senhor Jesus Cristo e perguntar para mim mesmo: onde está a minha fé? Onde está a minha fé? Será se eu estou utilizando a minha fé a meu favor? Ou será se eu estou deixando a angústia falar mais alto do que a minha fé? A ansiedade falar mais alto do que a minha fé? O desespero falar mais alto do que a minha esperança? A tristeza falar mais alto do que a alegria do Espírito Santo no meu coração? A guerra falar mais alto do que a paz que Ele me deu? Não a paz que o mundo dá, como ele fala para nós no Evangelho de João 16: deixo-vos a paz.
Não é a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é enganosa, mas a paz dele é verdadeira e acalma a nossa alma. Então o que nós estamos precisando fazer hoje é perguntar para nós mesmos: onde está a nossa fé? Onde está a minha fé? Por que o milagre não acontece? Porque eu não estou exercitando a minha fé. É claro que eles lembraram de buscar o Senhor, de acordar Jesus Cristo para ele resolver o problema que eles estavam enfrentando lá. Graças a Deus que Jesus Cristo estava lá, o problema foi resolvido, o barco não afundou e eles foram para outra margem. Graças a Deus que Jesus estava lá. E graças a Deus que Jesus está aqui, porque Ele falou conosco: eu não deixarei vocês sós, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele empenhou a palavra dele nisto. Então não há nenhuma razão para você entrar em desespero, para você deixar o diabo tomar conta da situação, como se ele fosse maior do que Jesus, como se ele fosse maior do que Deus. Não há razão nenhuma para você desistir e deixar o diabo arrastar o que é seu para a derrota, para a perdição. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, é chegar até Deus por intermédio de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho, e repreender Satanás e não deixar ele tomar conta da situação. E não deixar ele colocar sentimento de ruína, de fracasso, de morte, ou mesmo de pecado na minha mente e me arrastar para praticá-los. Quem é este? Quem é este que o vento obedece, que as ondas obedecem? É o meu Senhor. É aquele que disse que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É aquele do qual Paulo fala a Filipenses que todos os joelhos terá que se dobrar diante dele e toda a língua terá que confessar que ele é o Senhor. Quem é este? É o Salvador do mundo. É o Salvador da nossa vida, é o que tem solução para todos os problemas que nós enfrentamos nas nossas vidas. Ele tem a solução para tudo. Quem é este? É aquele que o salmista Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele tinha convicção que aquilo que estava faltando, o Senhor entraria com providência na vida dele. E Jesus confirma isso no capítulo 10 de João, dizendo: eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas ovelhas. O mesmo que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e está mesmo. Você precisa ter essa convicção, e eu também ter essa convicção, e brilhar como luz do mundo, assim como Jesus Cristo brilhou, porque ele disse: eu sou a luz do mundo, mas para nós ele disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois uma cidade edificada sobre a rocha que não pode ser escondida. Então que nós lembremos disto nos dias que nós estamos vivendo, em que o desafio maior hoje é sustentar a fé. Lembra das palavras do apóstolo Paulo, que a volta do Senhor Jesus não acontecerá antes que aconteça a apostasia. E tem uma versão que ele chama de grande apostasia. O que é isso? É o abandono da fé. Pessoas que tinham fé que não está tendo mais. Então a pergunta que nós temos que fazer hoje é esta: onde está a nossa fé? Onde está a minha fé? Pastora Carmen, por que eu oro e as coisas não acontecem? Ora por mim, eu oro. Mas eu falo para a pessoa: onde está a sua fé? Exercita a sua fé. Você está deixando a sua fé morrer? Você não está zelando da sua fé? Você está abandonando a sua fé? Não, eu vou orar por você, porque eu fui constituída por Deus para fazer oração e intercessão, mas eu não fica terceirizando a sua fé ou o seu problema para os outros, terceirizando a sua necessidade de orar para as pessoas, dizendo para elas: ora por mim, ore você mesmo. Porque você precisa sustentar a sua fé. E como que você sustenta a sua fé? Como que eu sustento a minha fé? É conversando com aquele que é o autor da fé.
É conversando com Jesus Cristo, é andando com Ele, é andando com Deus, é vivendo nele, para Ele, porque nele, dele, por Ele são todas as coisas. Nós somos dele, nós fomos criados nele, fomos criados para Ele, por Ele. Então nós precisamos aprender a nos mover nele, como Paulo fala a Romanos. Nele nós nos movemos, existimos nele. Então não tem como uma pessoa dizer que é de Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo no barco, mas não sabe exercer a fé. O que me chama a atenção nos meus irmãos discípulos aqui, nos apóstolos do Senhor, é que Jesus estava com eles no barco, mas eles não exerceram a fé. E eles foram repreendidos pelo Senhor Jesus exatamente por não exercer a fé. Eles foram repreendidos por não exercer a fé. E às vezes nós somos repreendidos também hoje, no presente século que nós estamos vivendo, exatamente porque nós não estamos exercendo a nossa fé. E a pergunta que eu volto a fazer: onde está a sua fé? Onde está a nossa fé? Nós precisamos, antes de pensar no médico, pensar em Deus. É claro que os médicos, eles são agentes do Senhor para cuidar de nós. Mas nós precisamos, antes de pensar no médico, pensar em Deus. Antes de pensar no remédio, antes de pensar naquele remédio que nós estamos acostumados a tomar para aliviar a dor. Quantas pessoas que são viciadas em analgésicos, em remédios. Eu pessoalmente tenho uma resistência muito grande com remédios, eu tenho uma dificuldade muito grande para beber remédio. Desde criança eu fui assim, sempre fui assim, uma resistência muito grande a remédios, mas é claro que tem remédios que nós somos obrigados a tomá-los, porque nós estamos sujeitos a ter doenças crônicas, como qualquer outra pessoa, apesar de nós sermos de Deus e ser o templo do Espírito Santo e ser crentes no Senhor Jesus, mas nós estamos sujeitos às doenças e às enfermidades. Mas isso não quer dizer que eu tenho que me tornar uma escrava de analgésico, escrava de remédio. Antes de tudo, eu tenho que aprender a exercer a minha fé. Onde está a sua fé? Onde está a minha fé? Ao invés de tomar um analgésico e outro mais forte ainda, vamos exercer a nossa fé, pedir ao Senhor para nos curar, porque os remédios que nós tomamos, eles têm efeitos colaterais, eles aliviam a dor, mas provocam outros problemas. Mas o exercício da nossa fé, no clamor a Deus em nosso favor, não tem nenhum efeito colateral, não traz nenhum prejuízo para a nossa vida. Então vamos exercer a nossa fé, porque Jesus Cristo não mudou, Deus não mudou, quem mudou foi nós. Pior do que isso, nós mudamos para pior, nós deixamos de lado a fé que é uma ferramenta dada por Deus a nós, para nós vencermos o mundo, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então onde está a sua fé? Eu preciso pensar nisto, porque nós estamos vivendo tempos difíceis em que Satanás está utilizando o engano, e uma pessoa que não tem fé, ela é enganada pelo maligno. Mas uma pessoa que tem fé, ela clama a Deus, ela repreende Satanás, ela repreende os demônios, ela levanta a mão dentro de casa e repreende Satanás que está fazendo bagunça lá na casa, que está escravizando a família. Ela ergue a mão e repreende Satanás, ela ora, ela clama a Deus e Deus responde. Deus responde. Assim como Jesus repreendeu os discípulos, perguntando para eles: onde está a vossa fé? Creio eu que se ele estivesse agora aqui, ao vivo, conosco, ele perguntaria o mesmo para mim e para você: onde está a sua fé? Então vamos fazer isto, vamos ter certeza que Deus responde, vamos orar, vamos confiar em Deus, vamos desligar os nossos aparelhos eletrônicos e vamos colocar o nosso joelho no chão e vamos clamar a Deus e pedir a Ele, para Ele aumentar a nossa fé. Que nós não venhamos nos iludir, achar que nós podemos nos dar bem sem Deus. Jesus já deixou claro para a igreja dele, para nós: sem mim nada podeis fazer.
Lembra do que Deus fez lá com Adão? Depois do Adão ter desobedecido, desprezado a palavra dele e acatado a sugestão da serpente, da sua mulher, da Eva, comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Depois, o que Deus fala para ele? É como se Deus falasse para ele assim: vê se você se enxerga, você é pó. Do pó você foste formado e ao pó você tornará. Vê se você enxerga, já que você queria ser inteligente, já que você queria ser conhecedor do bem e do mal, muito bem, agora você conhece, mas enxerga, você é pó. E ao pó tornará, ou seja, você vai morrer. Eu falei que ia morrer e você vai morrer. Ao pó tornará. Você não ficou inteligente. O diabo falou para a Eva: você ficará inteligente igual Deus. Você conhecerá o bem e o mal. Você será sábia, inteligente. O diabo iludiu a Eva com essas palavras. Mas depois que Deus chegou para o acerto de conta, Deus falou para eles: lembra que você é pó, do pó foste tornado e ao pó tornará. Isto precisa estar na nossa vida o tempo todo, que sem o Senhor Jesus nós nada podemos fazer, porque nós somos pó, e como pó não tem lugar para arrogância, não tem lugar também para achar que nós podemos nos dar bem sem Ele. Ele já deixou isso claro para nós: sem Ele nada podemos fazer, a Ele toda a glória, sem Ele nada podemos fazer. Que nós não sejamos uma geração arrogante, uma geração orgulhosa, vaidosa, que acha que podemos nos dar bem neste mundo que jaz no maligno, sem exercitar a nossa fé. Lembra das palavras do Senhor Jesus: sem mim nada podeis fazer. Então que Ele não venha olhar o nosso coração e ver que não existe mais fé, que a fé já acabou, já estamos apostatados. Que Deus tenha misericórdia de nós, que isso não ocorra conosco, que nós não venhamos apostatar, que não venhamos abandonar a fé, que não venhamos morrer espiritualmente, nós que já fomos ressuscitados com Ele, nós que já passamos da morte para a vida. Jesus falou que não nos lança fora, mas nós lançamos o Senhor fora, se nós não exercitar a nossa fé. Lembra que Jesus falou para o povo lá da Laodiceia, da igreja da Laodiceia, de Apocalipse capítulo 3, no verso 20, olha, eu estou à porta e bato. Como é que pode uma coisa desta? A igreja de Cristo deixar o Senhor do lado de fora. Era uma igreja apostatada, que achava que estava bem demais, que estava bombando, que estava bem demais, porque dizia: não preciso de mais nada, já tenho tudo, já tô bem, tem tudo, não preciso de mais nada. Não orava, não buscava mais, mas estava apostatada. Aí Jesus repreende aquela igreja, porque não havia zelado pela fé. Onde está a vossa fé? Nós não podemos deixar que isso aconteça, porque a única porta de saída que nós temos deste mundo tenebroso é Jesus Cristo. Ele é a porta dos céus, é a porta do paraíso. Não tem como viver sem Ele. Então que nós venhamos zelar da nossa fé, que nós venhamos procurar no nosso coração a nossa fé. E se o Espírito Santo mostrar que ela acabou, então vamos humilhar, lembrando que somos pó. Vamos pedir ao Senhor misericórdia, meu Deus. Senhor, misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados e aumenta a minha fé. Querido Deus e bondoso Pai celestial, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado e nosso Salvador, nós te agradecemos porque nós podemos buscar o Senhor e podemos te achar. Nós podemos nos humilhar diante de ti e clamar a ti, o Senhor ouvirá o nosso clamor. Meu Deus, abençoa, Pai, abençoa a vida do homem, da mulher, do rapaz, da moça, a vida da família, a vida do casal, a vida do idoso.
A vida desta pessoa, meu Deus, que não conseguiu guardar a fé e hoje não tem entusiasmo, não tem alegria, não tem prazer, não tem vontade de orar, não tem desejo mais sequer de ir à igreja, não tem vontade de ir ao culto, chega na igreja só olhando no relógio, não vê a hora de acabar o culto. Meu Deus, misericórdia, tenha compaixão, meu Pai. Que nós tenhamos no nosso coração alegria ao dizer vamos à casa do Senhor, assim como fez o salmista, que façamos o mesmo, que tenhamos prazer em passar horas na tua presença, horas na tua casa, assim como nós gastamos horas muitas vezes na presença dos artistas na televisão, na presença, meu Deus, das imagens que são apresentadas a nós em outros canais de comunicação, gastamos horas e horas diante dessas coisas e esquecemos de gastar horas com o Senhor, esquecemos de buscar o Senhor. Quantos que estão hoje desigrejados, que não buscam mais a Deus, que não vão mais à igreja porque perdeu a fé? Meu Deus, alcança essas pessoas, tenha compaixão, tenha misericórdia delas, meu Deus. Tenha misericórdia daqueles que apostataram, daqueles que abandonaram a fé. Tenha compaixão deles, meu Deus. Tenha compaixão deles, ainda que a tua palavra diz, meu Deus, que é difícil restaurar a fé. É difícil restaurar a fé. Mas para o Senhor não há causa perdida, não há nada impossível. Por isso, meu Deus, restaura a nossa vida e aumenta a nossa fé, para que nós não sejamos condenados com o mundo, meu Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, repreende o mal que está agindo contra esta mulher, repreende o mal que está agindo contra este homem, repreenda o mal que está agindo contra este casal, repreenda o mal que está agindo dentro desta casa, repreenda o mal que está agindo na vida desta pessoa, levando a pensar que ela tem que suicidar. Repreende o espírito do suicídio, repreende esse mal em nome do Senhor Jesus, meu Deus. E restaura esta vida, para que ela viva na fé, na esperança e no amor. Nós pedimos para a tua glória, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, meu Deus, e te agradecemos com a certeza que o Senhor vai fazer muito mais além do que nós estamos pedindo, esperando, porque o Senhor prometeu fazer infinitamente mais além do que nós estamos pedindo, esperando. Oh, meu Deus, nós te agradecemos com a certeza que a tua boa mão não está encolhida para que não possa nos livrar. Nós te agradecemos com a certeza que os olhos do Senhor não estão fechados para que não possa nos ver. Nós te agradecemos com a certeza que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possas escutar o nosso clamor. Nós te agradecemos com a certeza que o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus que ouviu o clamor angustiante, meu Deus, o clamor de desespero, o clamor de medo, o clamor, meu Deus, de incerteza, Pai, que estava no coração da Ana, quando ela pediu ao Senhor um filho. Nós clamamos com a certeza, assim como o Senhor ouviu o clamor de angústia da Ana e a livrou, o Senhor também já está nos livrando, Pai. Com esta certeza nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, dando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, meu Deus, e eternamente. Amém. Muito bem, Deus abençoe sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor, compartilhe o vídeo, abençoe outras pessoas, se inscreva no nosso canal e vamos trabalhar para o Senhor, vamos fazer o melhor para que outras pessoas também conheçam ao Deus que nós conhecemos, que mudou a história da nossa vida. Vamos trabalhar para o Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e digo para você, maior é Deus
Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então permaneça em Deus, permaneça nele e ele permanecerá em você. Permanece em mim e eu permanecerei em vós. Senhor Jesus empenhou a palavra e ele é fiel para cumprir. Deus te abençoe, fique na graça e na paz daquele que tudo pode fazer. A Deus toda a glória.